ou ligue 0800 282 1610. Plano Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas 17 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Temperatura hoje já em 23 graus, vai se preparando aí porque a previsão é de 35 graus para hoje. Já conferi novamente aqui essa previsão, até achei estranho, mas é isso mesmo, essa onda de calor traz essa temperatura mais alta hoje e deve ser assim pelos próximos dias. Já no fim de semana, hoje é terça-feira ainda, mas segundo aí os especialistas, deve cair a temperatura bastante de novo aqui na região sudeste do país. Bom, a gente está de volta agora com temperatura em 23 graus aqui no centro, são 8h18. Programa de hoje com nosso convidado Murilo Diegues, empresário, colunista da Folha e diretor do Instituto de Pesquisas Pro4, conversando com a gente na bancada com o Edmundo Siqueira e com Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço aí a gentileza de abrir esse bloco, Aloysio. Murilo, eu vou começar pelo tudo com base, porque mudou a legislação, né? Antes as pesquisas tinham que ter registro do TSE após as convenções e mudou para o ano eleitoral todo, com que eu concordo, acho que é correto. Né? Mas eu tenho feito pesquisa de vários municípios, vários. Eu abri meu leque esse ano como eu nunca abri antes, né? Para Norte, Noroeste, região dos Lagos. E alguns dados, assim, se faz um, faz dois, faz três, alguns dados saltam aos olhos. Assim, você vê que vira quase que uma verdade, né? Logicamente que eleição, a verdade é da urna. Mas o aferidor, que é a pesquisa, mostra uma tendência muito cristalizada, vamos colocar assim. Governo bem avaliado. Se esse governo pode se candidatar à eleição, e se esse governo é aprovado, bem avaliado popularmente, esse prefeito lidera com grande margem a disputa eleitoral. Vou citar aqui os exemplos. Arraial do Cabo, Marcelo Magno, prefeito, né, de Arraial do Cabo. 79, pesquisa Paraná, 79,8, feito em fevereiro de 2024. 79,8 aprova o governo de Marcelo Magno. Ele tem intenção de voto, 62%. Paraná, pesquisas, Fábio do Pastel, São Pedro da Aldeia. Fábio do Pastel, o governo dele é prefeito, é aprovado por 73,8% da população. Ele tem intenção de voto, 57,2%. Isso tudo na estimulada, tá?
você botando o nome dos candidatos. Mayra de Jaime e Silva Jardim, prefeita de Silva Jardim, pesquisa Factum. 57% aprovam o governo da população de Silva Jardim. Ela tem, na estimulada, 51,2%. Um pouco depois disso, saiu a pesquisa Prefab Futuri, registrada também, de Jeane Winkler, né? Que foi feita, Aloysio, em junho. Jeane Winkler, prefeita. O governo dela é aprovado por 73,2% da população. Ela tem intenção de voto 62,2%. Isso é o preâmbulo que a gente tinha, eu já escrevi sobre isso, né? Fazendo essa correlação. E para lembrar também que você tem o oposto disso. O governo que não é bem avaliado. Cabo Frio, prefeita Magdala Furtado. O governo dela é aprovado por 34,6% da população. Pesquisa Paraná também. Ela está em terceiro lugar na disputa para a reeleição com 12,9%. Governo mal avaliado, prefeito está mal. E você tem os exemplos que a gente vai falar aqui de Campos e de São João da Barra, né? Perdão, deixa eu pegar aqui. Outro exemplo. Rio das Ostras. Marcelino da Farmácia, prefeito. Ele é ótimo e bom, só 15,7%. Desaprova, ruim e péssimo, 55,7%. O candidato dele, Maurício BM, vereador, tem 14,1%. E o ex-prefeito Carlos Augusto, da oposição, tem 50% de intenção de voto. E você tem também os exemplos de Campos e São João da Barra, onde também a aprovação do governo desses prefeitos tornam eles favoritos à disputa. E ontem você teve a última pesquisa que eu fiz, que também a Paraná Pesquisa, ela foi encerrada. Eu dei ela ontem, segunda-feira, ela foi encerrada no domingo, essa pesquisa, Paraná, Instituto de Renome Nacional, que deu 70,3% de intenção de voto ao prefeito Velbert. E a aprovação do governo dele entre ótimo e bom, ótimo 33,2%, bom 39,3%, vai dar 72,5%. É um empate técnico a margem de erro 3,8%, para mais ou para menos. É uma ciência exata isso? Dom, o que eu digo é o seguinte: há uns 20 ou 25 anos atrás, eu li o livro A Cabeça do Eleitor, que também tem a série A Cabeça do Brasileiro, que já falava dessa questão do brasileiro ser tradicional, né, esse conservador. Que um ou dois dos capítulos, tratava exatamente disso. Até o Cláudio tocou na raridade da eleição do Conde, que não se reelegeu, bem avaliado, mas estava disputando com o César Maia, que era o pai dele, que era o pai político dele, que eles então tinham uma referência próxima, e foi uma eleição focinho a focinho, decidida ali no Photoshop. E ele fez um estudo, Dom, falando do Pita e do Maluf. Isso era até para desmistificar que tinha o cara que dizia que
fulano transfere voto. Ninguém transfere voto. Transfere bem-estar. Transfere continuidade. Então, quando você tem um governo, e isso aconteceu com o Garotinho, Garotinho transfere voto, perdeu a eleição com o Pudim, para Arnaldo, que o cara queria a continuidade do governo que tem. Então, essa correlação que você fala aí, ela é cientificamente comprovada. Há exceções, porque existe uma coisa também chamada fadiga de material. Um exemplo disso, o governo Zezé, o melhor governo Zezé foi o último. Fez Zé Carlos Pereira Pinto, fez isso. Mas havia um cansaço, um esgotamento de um modelo e uma busca do novo. E aí surgiu, não tinha eleição de 2 turnos, mas surgiu o Garotinho como o novo. Agora, do resto, é quase que uma sentença, né? Não sei se você gostaria que eu complementasse alguma coisa, mas concordo, não só concordo, e concordo isso há 25 anos atrás, quando estudei o livro do Alberto Carlos de Almeida, A Cabeça do Eleitor, que ele trata disso com profundidade e com dados que corroboram a tese. Murilo, o senhor acompanha a pesquisa há um tempo, o senhor próprio disse aí, tem o estudo e tal, enfim, conhece como estudioso da cabeça do eleitor. Então é uma questão mesmo de percepção, não só a percepção como observador, como percepção dos números, né? Enfim, uma questão prática e científica, né, da coisa. Como você avalia o ânimo do eleitor nessa eleição? Por quê? Porque, assim, a gente teve falando de Campos, Rafael Diniz, aquela coisa da mudança, o próprio Bolsonaro, aquela coisa da mudança, aí a gente citou um pouco a questão do Trump aqui, o senhor falou em relação ao medo de uma tensão maior. Você acha que o ânimo do eleitor nessas eleições municipais, não só em Campos, como uma visão mais regional ou até nacional, está pela mudança ou ainda quer alguma coisa diferente? Ou você acha que a cabeça do eleitor, citando o livro novamente, está para uma conservação do que está aí? Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa eleição é uma eleição aqui em Campos de continuidade. É uma percepção não só na aprovação do governo, mas em outros dados correlatos e outras observações correlatas, que uma é como se fosse um exame de sangue. Você não vê só a glicose e o colesterol. Você vai ver ferro, isso, aquilo. Quer dizer, são dados que vão complementando a análise do médico sobre seu estado de saúde. E pelo que eu tenho podido perceber, li também do Aloysio, sempre brilhante, e que os favoritos também perdem. Artigo publicado agora nesse final de semana, uma análise muito, falando até do Dream Team, né? Aquele ponto final contra a França.
mas eu não vejo, eu acredito na ciência e tudo aquilo que eu tenho visto aponta por uma eleição de continuidade. O que acho isso um grande perigo, um cuidado que não só a mídia, mas os formadores tem que ter, porque isso não pode vir acompanhado da soberba. Não pode vir acompanhado de dizer, bom, que eu faço dar certo, que eu tenho... Há questões muito sérias no município que precisariam ser tocadas de maneira diferente numa próxima gestão. Transporte público, decadência do centro. Na educação tem, na saúde tem, sobretudo no desenvolvimento econômico. Eu acho que esse dado não tem nada a ver com eleição. Eu posso dar 91% da população de Campos, nós estamos falando isso, de Santo Eduardo, a Serrinha, acredito que o Campos não pode só depender dos royalties, que tem que ter um novo modelo econômico, né? E essa questão do desenvolvimento econômico também é uma questão que precisa ser vista. A gente não pode... me assustou muito, escrevi sobre isso na Folha, na minha coluna, que o royalties veio menos 1,6%, e está atrasando por causa da greve aí, da DNP e tal, o alarmismo de que os municípios podem colapsar. O termo que eu li na matéria da Folha era esse, colapsar. Eu acho que é um exagero nisso, mas vamos supor que seja certo. Se pode colapsar, e nós vimos no governo Rafael, em 2020, o barril do petróleo a quanto mesmo, Tom? Você lembra? Chegou a 27... abaixo de 30 e assim, nunca houve, desde que começou ali entre os anos 90 e 2000, naquela virada, participação especial zerada. Nunca houve. Foram duas no governo Rafael. Então, é uma preocupação, como o ouvinte colocou, que o dinheiro, você também, Edmundo, colocou, que o dinheiro vem basicamente... A economia hoje está centrada, o pau do circo da economia campista é o governo municipal. Então, a gente tem que ter muita preocupação. O comércio e o serviço, eles são reflexo, né? Então, me preocupa muito. E isso vale para a região toda. Como esses prefeitos reeleitos vão sair... se forem reeleitos. Se forem reeleitos, né? Se a ciência tiver certa, né? E acho que a minha percepção de conjunto, que não há clima de mudança,
não há clima de mudança, que isso seja interpretado como uma chance. Especificamente em Campos, Vladimir tem uma referência ao governo Rafael. É importante ele ter consciência disso. E que no dia 6 de outubro isso vai estar zerado. A comparação Vai ser com ele próprio. vai ser com ele próprio. Se fosse com Garotinho 1 ou Rosinha 1, ele provavelmente não teria essa popularidade. Ou com Arnaldo. Se for, não, o governo Rosinha 1, o governo Arnaldo e o governo Garotinho 1 foram governos amplamente populares. Então, se o contraste fosse com esses governos, a história seria diferente. Seria diferente. Então, vai ser, né? E tanto é que Garotinho voltou na sua segunda eleição com maior índice de votação, 70 ponto alguma coisa, entre 70% e 71% dos votos válidos na eleição. Então me preocupa muito a montagem, até porque a gente tem percebido que o prefeito ele é maior do que o governo dele. O governo tem problemas, e problemas identificados pela população. E ele está numa posição maior. Ele é maior do que o governo dele. Mal comparando Lula com o PT, né? Bolsonaro com o governo dele. Também. Pro bem ou pro mal, mas é maior. Não, eles são maiores do que do sim. governo dele. Tá? Sim. Mais populares. Deixa eu fazer um advogado do diabo aqui, ou não sei, depende de quem está olhando também, ou quem está ouvindo. Eleição passada, você citou muito o Rafael aí, eu queria trazer números e não juízo de valor de administração e nem de poder de voto de cada um. Quero ver se eu consigo criar um enigma numérico aqui para você acabar de destrinchar para a gente. Nós tivemos o primeiro turno. Vladimir com 43% dos votos. Depois Caio Viana com 27,85%. Dr. Bruno Calil com 13,24%. Rafael Diniz com 5,48%. E a Natália Soares com 4,71%. Somando aqui, isso não é nada lógico, é só uma soma minha que eu estou criando aqui, mas que pode ser também lógico, que levando em conta que os dois tiveram esse percentual realmente. 5,48 com 4,71, você passa a ter mais 2 dígitos também. Então foram 3 candidatos, somando aqui 4 candidatos, dando 2 dígitos. O que fez com que a eleição fosse para o segundo turno. O Caio Viana com 27, eu repito, o doutor Bruno Calil, que foi decisivo nisso, com e o quarto quinto somados. 13 e o quarto quinto somados, então você tem ali 3 situações com 2 dígitos, que levou a eleição para o segundo turno. É possível se repetir isso dessa vez agora? E aí analisando em termos de números que eu cito com os nomes que estão postos aí, é claro, mas sem tentar fazer juízo de valor, de potência de um ou de outro. Voltando, responder a sua pergunta, voltando ao exame de sangue. Tem outro fator determinante para a eleição que chama-se rejeição. Sentimento de mudança. Voltando um pouquinho antes, 4 anos antes do que onde você está, 70% daquela eleição de Rafael, do primeiro turno,
Procopio tem uma pergunta que faz: melhor para Campos é votar no candidato atual ou no que ele indicar para dar continuidade à sua gestão, ou melhor é votar no outro candidato que possa fazer as mudanças que tem? O sentimento de mudança batia quase 70%. Muitas vezes, mesmo com um sentimento de mudança grande, você está com um guiso na mão, mas não encontra o gato para botar o guiso. E a percepção que eu tenho é que, diferentemente da outra eleição, aonde vinha acumulado uma rejeição muito grande, e um fator ainda que até hoje perdura, um saudosismo do Arnaldo, fizeram com que a eleição tivesse 2 turnos. Tanto é que Vladimir cresceu quanto no segundo turno e Caio cresceu quanto no segundo turno. E isso, qual era o fator? O fator era a rejeição. Né? Porque Caio não vinha de uma experiência política e a gente estava diante de que a mudança não tinha sido feliz. Não importa que tem pandemia, que teve participação especial zerada, que teve barril a 27 dólares. Mas também decisões erradas, né? Não, independente disso, não importa. Independente de outros fatores. Você acompanhou o Aquário da época. Aquilo ali colocou ele vestiu a roupa que a oposição falava dele, o governo da auxiliadora, da classe média alta. Entendeu? Aquilo ali foi, assim, o turning point da popularidade dele. Você lembra disso? Lembro. E que o governo era um governo encastelado. Não, mas o restaurante popular, aquilo ali foi Stalingrado. Ali. E o cartão Goitacá também, cheque, uma série de decisões que não tem mais. O que acontece? Mas se tivesse dinheiro não fecharia o restaurante popular, né? Não teria fechado, era exatamente isso que eu ia... eu pensei na antítese da minha tese. Era exatamente isso que eu ia falar com você me antecipou, né? E não teria o corte do cartão. Até porque isso tinha sido uma promessa de campanha. Então, mas voltando lá à sua pergunta, eu vejo que essa eleição vai, vamos dizer assim, pode vir a credenciar alguns atores para o cenário político de Campos. Hoje, pela minha visão, quem briga por isso seria a delegada e Jefferson, que podem construir dentro da campanha um futuro político. Mas não vejo hoje, falando sempre isso, hoje, pelas informações que tenho,
capaz de ameaçar a tese da reeleição. Eu tenho mais três perguntas. Por isso que eu passei a bola para Edmundo e você, Nogueira. Mas tem mais três que eu vou ter que fazer. Né? O último eu já sei como é que vou terminar. Mas a primeira delas, você participou do primeiro governo Garotinho. Vamos voltar lá em 89. É coisa de ficar velho que você começa a voltar muito no tempo, né? Se falar aquela frase é do meu tempo, aí esquece. É aquela coisa, né? Stephen Curry é um grande armador, mas Magic Johnson foi melhor. Né? É aquela coisa, né? Mas enfim. O fato de você ter entrado ali, o fato de Edilson Sarmete ter sido vice, Edivar, era uma maneira, Amaro, de trazer a 98 para dentro do governo. Sem dúvida. Não tem eu tenho isso por escrito. E, assim, a gente tem, para falar, que a gente pode falar aqui de número, eu posso citar, é a GPP de março do ano passado. Porque foi das 3 do ano passado, a saber, GPP e Iguape Prefab, foi a única que fez por território. E na 98, não foi bem, mas correspondente a 98, naquela pesquisa, Vladimir aparecia, Caio ainda como candidato, com 15 pontos à frente de Caio. Quando você projeta isso para o fato, e aí não pesquisa, fato, Caio teve 15 pontos a mais que Vladimir no segundo turno, isso quer dizer uma inversão de 30 pontos. Quem conhece alguma coisa de pesquisa, voto, então aqui numa rádio, não vou falar o que eu quero falar, mas voto dá com pau. É muito voto. 30 pontos é muito voto em qualquer lugar do mundo, muda qualquer eleição do mundo. Muda a eleição dos Estados Unidos, onde for. 30 pontos é voto pra caramba. Enfim, temos pesquisas que a gente não pode falar os números, inclusive da Pro4, a gente não pode falar os números, pela legislação a gente tem que respeitar, mas que eu li todas elas, olhando as pesquisas de um lado e de outro. Né? E tem uma Paraná na rua aí, em Campos. Tem uma Paraná na rua. E é um Instituto de Renome Nacional. Mas, por essas pesquisas que eu tenho lido, inclusive da Pro4, aquela GPP lá de março está batendo. Não houve alteração de lá para cá. Você considera, e não podemos citar números, só da GPP de março, esses 30 pontos eu posso citar porque foi um período que ainda não tinha a demanda de registro. Você considera que a maior virtude eleitoral de Vladimir, a se confirmar na urna, tudo isso é a impressão, ainda que colhida com critério estatístico, a impressão, não é voto na urna, que Vladimir, logicamente Garotinho e Rosinha já ganharam em 98, né? Mas talvez não com tanta densidade. E voltando lá em 89, lá com o pessoal que foi para compor esse governo. Essa é a grande virtude de Vladimir e assim, eleitoral que eu estou falando. Eleitoral, puramente eleitoral. A se confirmar na urna. E acrescento outra, em todas as pesquisas que eu vejo. Como você falou, o exame de sangue. Você tem que ir em todos os índices. Ao que parece, não há segmento, idade, religião, classe social, renda mensal, familiar, em que ele não vá bem. É uma performance que tem muito pouco dente. Para dizer que não tem nenhuma, religião afro, que estatisticamente falando, pequena, mas ali ele não vai tão bem. Você considera que essas seriam as principais virtudes de Vladimir? A 98 melhor que o pai e a mãe, segundo as pesquisas, foram. E essa performance, sem baixar muito, sem discrepância para baixo, em todos os setores, todos os estratos? Ou não? Olha, Luiz, tem uma outra questão que
quer dizer, é muito difícil falar sem poder falar. Mas o que tem é o seguinte: outro aspecto a ser considerado é a taxa de conhecimento. Perfeito. E na taxa de conhecimento, Vladimir é conhecido por 100% da população de Campos. Ele bateu o teto. Ele tem um intervalo. Você acha que ele bateu o teto? Ele bateu o teto. Mas esse teto numa margem que eu não posso falar número. Sim, sim. Né? Não, falei mas hipoteticamente, 60-60? O quê? 55-60? Eu acho que a margem, o teto da margem é maior. Sem entrar em... Você não está falando de voto válido, você está falando incluindo branco e nulo. Não, eu estou falando de voto válido, de resultado de eleição. Ah, tá. Então Tá. é bom a gente fazer essa distinção. Porque eu raciocino com 270 a 280 mil votos válidos. É mais ou menos... E dentro desse universo, você acha que, que o teto dele está acima de 60? Acima de 60. Agora, esse é um sentimento, né? Acho que... Mas está abaixo de 70. Em torno. É a sua impressão. A minha impressão. Bom deixar isso claro. Boa impressão. Ele tem uma margem aí. Agora, a campanha vai começar dia 30, né? A taxa de conhecimento, taxa de conversão, debate. Tem todo que nós estamos falando sobre uma impressão de hoje. E a gente sabe, como você bem escreveu, né? Não há vitória antecipada. Existem exceções que... A gente fala hoje, o mundo fala inglês, não fala alemão, né? Exatamente, fala inglês, não fala alemão. Só a questão da taxa de conhecimento, estava vendo sobre São Paulo, a jornalista perguntando estava buscando o nome deles, fugiu o nome dele, o que está no governo hoje. O Ricardo Nunes. Ricardo Nunes estava na rua, perguntaram assim, quem é esse aí? O próprio prefeito, as pessoas olhavam e falavam, não sei quem é esse rapaz. O Vladimir talvez não tenha isso, ele tem, até pela questão de rede social, ele tem muito essa taxa de conhecimento alta, né? Não participar de debate, não. Eu falei que tem 3, posso fazer a segunda? São 8h53. Eu dei os números das pesquisas do entorno. Macaé, que é mais recente, né? E você tem, chamando da barra, os números de registrados mais recentes. Você tem a Factum, feita entre 5 e 7 de junho, em São João da Barra, que deu Carla Capucci com 71,12% de intenção de voto na estimulada, Danilo Barreto 5,78%, branco e nulo 6,04%, indeciso 12,86%, não sabe, não respondeu 4,20%. Ou seja, 71,12%, né, de intenção de voto na estimulada. Aprova ou não o governo Carla Capucci? 86,86% aprovam. Desaprova 8,92%, não sabe, não respondeu 4,20%. A pesquisa que a gente tem, que a gente pode falar aqui, e a gente sabe que esses números estão superados, a gente sabe mais ou menos as tendências para onde foi o voto de Carla, para onde foi o voto, sobretudo o voto de Carla, o voto de Thiago, mas enfim, não podemos falar, pode falar em tese. A Prefab do final de abril, 26 de abril, intenção de voto na estimulada, Vladimir 53,7%, Carla Machado, então candidata 18,7%, embora a Folha afirmasse, com base na jurisprudência, interpretada pelos melhores juristas da comarca, que ela não poderia ser,
né? Falta de aviso não foi. Mas enfim, 18,7. Delegado... Ela mesmo sabia. Enfim. O que eu posso falar objetivamente é que falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Delegada Madeleine, 6,8. Tiago Rangel também não é mais candidato, 2,5. Falou que vai apoiar a Madeleine, né? Carla até agora não se pronunciou. Buchaú, 0,6. Alexandre Buchaú, 0,6. Professor Jefferson Sevedo, 0,6. Magal, que também não é mais candidato, 0,5. Falou também que vai apoiar a delegada. Não sabe indeciso, 10,1. Branco nulo, 6,5. Aprovação do governo Vladimir. Aprova 70,5, não aprova 14,9, não soube avaliar 14,6. Ou seja, estamos falando aí de aprovação de 70,5 e uma intenção de voto não válido, voto no total, contando branco, nulo, indeciso. Essa pesquisa tem imagem positiva e negativa e se poderia votar ou não votaria? Dom, só vendo ela aberta, né? Aberta. Aí porque complementaria o raciocínio. É uma pesquisa. Eu estou usando ela porque ela é a única pesquisa que a gente pode dar número. Eu sei, você sabe, que os números estão atualizados. Nós sabemos a atualização desses números, mas não podemos falar. Nós sabemos, você sabe, eu sei. Né? Você foi a campo para ver. E eu vi o que você viu quando você foi a campo e que outros institutos de um grupo e de outro viram quando foram a campo. Eu sei, mas não posso falar. Lei se respeita, você tem que cumprir lei. Embora essa Paraná vai ser registrada. Entendeu? O que eu pergunto é o seguinte, voltando... O que facilita a discussão, né? Mas, assim, destrava. Enfim, mas a gente tem que respeitar. Lógico. Legislação não se discute. Se cumpre, pode dizer, igual esse presidente, que eu não cumpro uma decisão judicial. Isso não dá. Embora que é para nós também, Alexandre de Moraes... E as consequências são danadas. A gente também sabe disso, né? Alexandre de Moraes está no seu momento muro, né? Mas isso é outro programa. Outro programa. E o pior, a se confirmar o que está sendo posto aí pela Folha de São Paulo, é um Moro no Supremo. Então, potencialmente muito mais danoso. Enfim, mas eu não vou ter isso não. Com base nessas duas pesquisas, fica, de novo, aparentemente, reforçado aquele raciocínio inicial. Governo aprovado, é governo favorito à reeleição. Pergunto, só que todos esses municípios que eu citei aqui, eu acho que 8 municípios, só tem um que tem segundo turno, como o Nogueira destacou no início, que é Campos. Né? A pergunta é, você crê em eleição, definição primeiro turno, sim ou não, por quê? Hoje... Em Campos, por óbvio, né? Lógico. Hoje eu acredito eleição em primeiro turno, embora a campanha vai começar, né? E como bem você colocou, ninguém ganha de véspera. Por a bem da verdade, né? Vamos dizer, eu não queria tocar nesse assunto, eu vou tocar bem rente, assim, bem rápido. Até a divergência pública dos pais de Vladimir o favorece. Em relação a ele, né? A ele. Porque quebra a rejeição histórica ao garotismo. E melhora no 98. Melhora no 98. Perfeito. Tá? E... Quer dizer... Garotinho tá te ouvindo, não vai gostar. Não. Esse menino que trabalhava comigo era tão bom. Não, na verdade... Tô brincando. Não, na verdade eu tenho... reconheço em Garotinho um gênio da política. Sempre te disse isso. E eu sempre concordei.
certo? Um gênio da política, o pouco tempo que tive com ele, aprendi muito, né? Quer dizer, uma visão desapaixonada. Acho que ele, não sei se graças a Deus ou infelizmente, não sei dizer, ele, sob pressão, ele reage mal e se atropela nas próprias pernas. E aí cria, quer dizer, o objetivo de hoje pode usar a estratégia que tem. Mas o Garotinho não está em questão, não está em questão aqui. A pergunta é o primeiro turno. Hoje sim. Vou fazer então, eu falei que tinha mais uma pergunta, mas vou engatar nessa resposta, eu vou fazer duas em uma para poder encerrar, para a Justiça Eleitoral de Cristiano Abreu não incidir pesadamente em cima da gente. A primeira é essa, no final aí. Você acha que Vladimir, hoje é maior que o pai? E ele pode se tornar maior do que o pai já foi? É a primeira pergunta. E a segunda, eu vou lembrar aqui, eu já citei aqui, algumas vezes, a nossa conversa por telefone, quando a gente viu a Iguape de julho do ano passado, né? A gente viu primeiras fatias, a gente não viu ela inteira. Depois eu consegui ela inteira, escrevi, porque, como você sabe, eu só escrevo pesquisa que eu vejo inteira. Até como você falou, para ter uma de visão, todos esses índios do sangue, não é só tudo, né? Em que Vladimir apareceu naquela pesquisa, que foi comentada pelo Bacelar, né? De julho do ano passado, a aprovação de 74,7% ao governo, reprovação de 22% e 55,4% na estimulada. A gente tinha só esse cenário da estimulada, não tinha nem aprovação do governo, depois que eu fui pegar ela toda. E eu me lembro muito do diálogo que a gente teve por telefone. Como já perceberam aqui, eu chamo Murilo de Dom e ele me chama de Donzinho. E meu pai era Donzíssimo, né? Eu peguei esse bonde andando e fiquei com o diminutivo. Questão geracional, né? E aí, Dom, Donzinho, você viu a pesquisa? Eu falei, vi a fatia. E aí? Você acha o quê? Rapaz, eu acho que tá muito jeitoso, né? E tal, papai é muito desenhado pro primeiro turno, né? Eu falo, Dom, mas sempre tem o avião do Eduardo Campos, né? Aí, Donzinho, não tem não. Como é que não tem, rapaz? Teve, 2014, quase da eleição Marino. Donzinho, não tem não. Se caiu o avião do Eduardo Campos com Vladimir, e isso é só logicamente com a metáfora, né? Elege Tassiano. Se caiu o avião do Eduardo Campos Tassiano, elege Rosinha. Tudo isso é metáfora, né? O avião do Eduardo Campos, quando cai com ele candidato pelo PSB, Marina, em 2 dias, assume a liderança da corrida e ganharia se a eleição fosse hoje. Na duração que a eleição é hoje. Era muito mais longa e deu tempo de haver a onda contra a onda, né? E a história do Brasil seria totalmente diferente. Você mantém esse raciocínio ainda? Mantenho, por causa das premissas que você mesmo levantou. Aprovação de governo. Baixa rejeição, outra coisa. Baixa rejeição, imagem, referência ao governo anterior. Vladimir, respondendo a você, se ele pode ser maior do que o pai, eu tenho minhas dúvidas. Porque não é todo dia que quadra tudo a favor. E tudo quadrou. Está quadrando a favor. Então, é isso aí. Não sei se você gostaria que eu... Não, você fica à vontade. Não, A noiva é entrevistado. Eu acho que é uma eleição
que a minha percepção, há um sentimento, quer dizer, a dúvida que você tinha, sem entrar em percentual, para onde que iam os votos de Carla, pulverizaram, e inclusive por não sabe. Fica amarrado, né? Não pode falar número. A gente, assim, que conhece, que acompanha, a gente tem indicativos, né, de que pulverizou, esses votos de Carlos pulverizaram, esses 2 dígitos, 18,7K pulverizaram. Talvez o que é natural entre os mais bem colocados, né? No caso Vladimir Medellín, né? Ninguém se espante, e aí sou eu que estou falando, não é Murilo não, ninguém se espante, já falei isso aqui, e eu não sou de apostar, eu sou contra, eu particularmente não aposto, mas assim, tudo me leva a crer que Madalena aparece com 2 dígitos facilmente nessa próxima pesquisa. Facilmente nessa próxima pesquisa. E que Vladimir aumentou um pouco o que tinha na última registrada. Agora, logicamente que isso é só minha impressão. Sim. Precisa da pesquisa. E, sobretudo, precisa da eleição para conferir isso na urna. Dependendo da calibragem da campanha de Medellín, eu acho que ela vai sair muito bem dessa eleição. Ela sai... 20 pontos, 25. Você acha que chega a isso? Eu não arriscaria percentual. Eu arriscaria que ela se torna um player político a partir dessa eleição. Sai com capital político alto. Capital político alto. Bom. Jefferson, eu costumo de Jefferson, mas Jefferson. Jefferson também não, ele tem que superar os 5 pontos alguma coisa de Odisseia e Natália juntas, porque agora ele nunca dá da esquerda. Porque ele tem Lula no governo federal. Ele tem experiência com o reitor do IFE. Então, se ele ficar com isso abaixo, ele sai menor. Se ele passar, ele também se cacifa. Odisseia 1,89, Natália 4,71. Vai dar 5 alguma coisa, né? Vai dar. 6. Dá 6? 6. Dá 6? Isso. Mas como o Luiz falou, é o único candidato da esquerda. Hoje, né? Jefferson tem que cuidar, ele está... quer dizer, tem toda uma estrutura do PT por trás, tem toda a condição, tem tempo de televisão, tem uns 100 mil votos de Lula presidente no segundo turno eleitoral de Campos 2022. E ele deve estar informado que ele precisa dar uma repaginada. Ele tem uma visão, ele está muito restrito numa bolha. Ele tem que romper essa bolha. E essa bolha passa da roupa que usa ao discurso. Então, ele tem uma tendência, por uma questão de formação, de um discurso muito acadêmico. E isso não capilariza. E talvez, assim como o Carla, tem pouca alinhamento, assim, pouca colada a imagem com o PT. Não tem tanto isso muito visível. E começa a surgir críticas de setores do PT, porque você está entre 2 forças principais, correto? Os garotinhos e os Bacelar. O PT pró-Bacelar diz que o candidato dos Bolsonaro é Vladimir, porque ontem recebeu, inclusive, apoio de Flávio Bolsonaro aqui. E há outro setor do PT que critica muito essa aproximação. Você vê candidatos do PT usando veículos de comunicação ligados ao Bacelar, veículos de mídia ligados ao Bacelar. Basta zapear uma rede social para você ver. Falando que isso é alinhar o PT em Campos a uma candidatura de extrema-direita que se identifica como Madalena. Ela fez vídeo com o Pablo Marçal, né?
Então, aos dois discursos do PT, aí, logicamente, estou falando de um nicho, né? Mas dois discursos ruidosos, né? Que quem é a direita? Quem é a direita em Campos? Quem é a extrema-direita em Campos? É Flávio Bolsonaro com Vladimir ou Pablo Marçal com Madeleine? Né? Então, para onde o PT for, o PT é sempre muito dividido em correntes internas, né? E há hoje as duas correntes pregando isso de maneira muito ruidosa. O PT vai... Eu não consegui, perdoe, entender o teu raciocínio. Se você puder repetir esse finalzinho aí... O PT vai em quê? Você está falando num possível segundo turno? Não. O PT vai com o Jefferson, está posto. Agora, se o PT fizer como alvo preferencial o Vladimir, tem uma corrente do PT que diz que isso é se aliar à extrema-direita representada em Madeleine, que é conservadora, assumidamente, não é por causa de política, sempre foi, que fez o vídeo para Pablo Marçal. E a corrente que se acha que se bater demais em Madeleine e não bater em Vladimir, vai apoiar por tabela o candidato dos Bolsonaro, que identifica como sendo Vladimir, que recebeu o apoio de Flávio Bolsonaro. Há as duas correntes no PT, as duas estão muito ruidosas, e, a bem da verdade, as duas têm suas razões. Vão com Jefferson. Mas quem é a extrema... O PT no Brasil... Qual o alvo que qual o inimigo é? A gente sabe, é o bolsonarismo extremo-direita. Quem representa isso em Campos? É Vladimir ou é Madeleine? Aí tem Com Madeleine, Rodrigo Amorim, que quebrou a placa de Marielle em 2018. Questão religiosa. Entendeu? Não é um entorno. É Paul Bell. É uma... O que tem o seguinte, eu acho, você já colocou isso soro aí. Na nata. Edmundo gosta mais de leite do que eu, mas é um soro na nata. Eu digo o seguinte, Estragado. Eu acho que nacionalizar essa eleição é um erro absurdo, né? Também sem poder citar nome, mas diria que uma parte considerável independe o apoio, exceto o Lula, que tem uma rejeição muito forte. Mas o Bolsonaro tem até uma intenção maior, mas o cara está querendo cuidar, como nosso saudoso Capi, do canavial. E acho que nesse meio o referencial é o governo, é o governante, é o que está acontecendo em São Paulo. O cara vai em cima do Nunes. Você vai propor uma educação e vai expor a educação. Você vai propor um transporte público e vai propor um transporte público. E qual é o referencial? O referencial que existe hoje. Né? Eu acho que um caminho de tentativa de nacionalizar a campanha, na minha maneira de ver, é equivocada. O Felipe Nunes falou isso antes de começar as convenções, né? Felipe Nunes, CEO do Quest, cientista político, com pós-doc lá em Berkeley, né? Ele falou que assim, vai haver critério nacional, sim, mas nas grandes cidades. São Paulo, por exemplo, vai ser fundamental. Você dá um exemplo prático? Essa posição dúbia, a posição assumida do PT em defesa de Maduro, uma eleição fraudada. Me fala assim ou não, são os maiores especialistas em estatística do mundo, com base nos boletins de urna. Nos boletins de urna que a oposição mostrou. Né? Inclusive, estatísticos que já apontaram que a eleição de um cara de esquerda, Evo Morales, na Bolívia, foi sim, verdadeira, contra o que a OEA dizia.
Esses mesmos especialistas hoje dizem que a eleição foi fraude. Essa posição do PT, assodada, um desastre, apoiando a legalidade de Maduro, e a posição dúbia do PT, o governo de viés autoritário, mas um ditador não dirige ditador, enfim, vai prejudicar muito Boulos. Vai prejudicar certamente menos Jefferson, né? O problema do PT é que ele não pode, enquanto PT, o candidato vai ter que ignorar. Talvez a direita possa, a esquerda não. Não pode, por exemplo, Eduardo, o filho do Bolsonaro com o Vladimir, não muda quase nada para a questão do Vladimir pessoal. Agora, para o PT, ele não pode ignorar. Eu acho que ajuda. Uma das percepções que tem, e que eu estou dizendo que tudo vem quadrando para Vladimir, que é visto como que ele é visto como uma vantagem dele, é ele circular camaleão. Em todos camaleão. Mas não sei se... Esse termo, inclusive, é colocado. Eu olhei nessa pesquisa que eu dei uma olhada. Ele circula. Que eu não posso nisso. falar porque não está registrado. Por exemplo. Mas está ali em cima ali, ó, da bancada. Você percebe que as pessoas têm conhecimento que é o governo do Estado o grande responsável por uma quantidade substancial de obras. E o governo do Estado é visto ligado a Bacelar. Mas Vladimir é visto como responsável por ter atraído isso mais do que o Bacelar, que propriamente dito teria sido responsável por essa aproximação. Então... Você quer ver outro quadrado dessa positiva que se falou? Rodrigo está muito mais preocupado com o Estado do que com Campos. Isso abriu muito espaço. Espaço vazio, espaço ocupado. Né? Isso foi muito aproveitado pelo Vladimir, muito aproveitado. Se o Rodrigo tivesse aqui, não vou dizer que mudaria, mas assim, talvez a diferença fosse menor. Rodrigo, com razão, a sessão meteórica, segundo mandato, chega presidente da Leste, segundo mandato de deputado, está preocupado com o Estado em se fazer candidato em 2026 a governador. Mas eu acho que isso, Dom, a sua leitura está perfeita, mas eu acho que isso é uma característica do Rodrigo. Porque se você... A gente já viu que é possível fazer diferente. Um exemplo disso era Feijó. A Lei Ferreira, antes de Feijó. Garotinho. Isso é uma característica de formação de grupo. Feijó conseguia juntar a oposição a ele. Ele era a referência da oposição. Já Rodrigo não é uma referência, ele é um cara visto permeando, como você bem colocou, o Estado. Não tem grupo político. Que horas são? 9h19. Última pergunta. A saideira, velho. Há condições de Jefinho repetir o feito do Marcou Gonçalves? Boa. E você viu aquela campanha dele? Só adendo. A campanha ele marcou na pedra bem e tal, papá. Quer dizer, a sua bolha, naquela época, mas a bolha estava falando, marcou também pra caramba. Murilo pegou para 4, vai pra campo. Chega ali do lado da casa dele, ali, né? Ali do lado do IFE. Todo mundo, Marcou vai virar e tal. Não foi isso que eu vi na rua, não. Ele mostrou.
Quase que apanhou. Não, além dessa, tem outra, rapaz. Nós fazendo uma pesquisa e estava fechando os números. Marcou liga do Farol. Murilinho, rapaz, isso aqui tá muito bom. Nós vamos ganhar aqui em Farol. Falei, que bom, Marcou. Tá tudo certo. Porra, Deus te ouça e tal. E você tem um dado? Coincidentemente, estou acabando de fechar a Baixada. E aí, como é que tá? Rosinha com 70. Então, quer dizer, esse caso que você cita foi verídico, parecia que é muito ruim você ser o portador da notícia ruim. Porque eu gostava muito de você. Não ele em si, mas o entorno, né? O entorno ficou bravo como querendo traidor, né? Como fosse traidor. Dom, existe aí uma disputa. Quem vai ser o Marcou da próxima eleição? Se é Medellín ou Jefferson? E isso é campanha. Eu não acho. Isso vai depender da construção da campanha. A Medellín é muito boa de oratória, tem uma presença, ela tem fatores hoje, na largada, na minha maneira de ver, à frente do Jefferson. O Jefferson tem que dar uma repaginada nessa questão. Eu acho um cara muito preparado, tem por ele um profundo respeito, né? Mas a percepção do eleitor e o histórico do PT não lhe são favoráveis nessa partida. Muito boa. É meio que ao contrário do Lulinha Paz e Amor, lembra? É meio que ao contrário. Lula levou um banho de loja, teve daquela comunicação mais aperfeiçoada. Talvez eu entendi perfeitamente o que você fala, Murilo. Agora, o eleitor municipal, não vou falar o de Campos não, mas nós falamos até que alguém citou um exemplo aqui de 2 inimigos aí sendo votados e escolhidos nos seus cargos já para a próxima eleição, um no majoritário e o outro na proporcional, ou seja, um para prefeito e outro para vereador. O eleitor é capaz disso. Ele une 2 inimigos na mesma... São 2 lógicas completamente diferentes. Eu já te disse. Ontem eu ouvi. Foi você que falou isso aqui? Foi. Na Pilinha, ali, não vou dizer ainda eu estava. Mas é uma pessoa que foi a um distrito e colheu uma chapa, logicamente que a declaração não é voto na urna, Vladimir Marquinhos. Como já houve para registrar, desculpa, mas o fenômeno Lula Naro e Bolsonaro. Isso. O cara que variou de um para outro. Entre 2018 e 2022. Exato. Houve eleitor de Lula que migrou para Bolsonaro e houve eleitor de Bolsonaro que migrou para Lula. Aqui no estado do Rio, o Acesão, Aécio, era 2014, tesão. 2014. Agora, se eu tive complementar esse raciocínio. Não sei se você... que é uma outra máxima que tem no raciocínio. A diferença do voto proporcional para o voto majoritário. Você conhece essa máxima? É um exemplo de o seguinte. É a diferença que você tem o seguinte. O proporcional é um voto menos comprometido. É como se você chegasse com seu carro, encostou, o guardador de carro fala, tio, posso jogar uma água no seu carro? Aí você joga aí, lava aí, legal. E é diferente
de uma pessoa sabendo que você precisa de uma babá para o seu filho, bater na porta, estou sabendo que você está precisando de uma babá para o seu filho, você vai saber quem é a pessoa, qual o histórico, quem é a família, vai na casa dele, porque você não vai deixar o cuidado do seu filho com uma pessoa. Essa é a lógica do voto majoritário. E essa outra é a lógica do voto proporcional. Faz sentido. Fantástico conhecer, não. Boa, faz sentido total, Embora não devia ser muito assim, né? Hã? Embora não devesse ser muito assim, mas... Não deveria. Embora deveria ser babá para os dois. O senador é majoritário e o raciocínio do lavador de carro. Que é um majoritário visto como proporcional. Mas ele é muito coberto de razão. Talvez o correto fosse o oposto. Fosse o oposto. Mas no Brasil agora... É correto se fosse o mais oposto. empoderado do legislativo, acho como tem que ser, mas o mundo é como é, não a gente quer, né? Gente, 9h26, essa conversa aqui nós vamos até meio-dia. Mas nós temos compromisso com a grade, já avançamos aqui, eu acho que o suficiente. Amanhã, parte dessa entrevista vai estar no jornal Folha da Manhã, impresso, né, Luiz, bem cedo. E eu vou já fechando aqui a bancada, então, fechando aqui o programa, trazer aqui as considerações para a gente fechar esse programa de hoje. Com a vontade, é claro, de querer mexer aqui com o vereador, falar de presidente de Câmara, não falamos nada, falar de mulher na Câmara, que não tem, que a gente... Vai ter. Será que vai ter, né, esse ano? Pode escrever que vai ter. Não é verdade? Isso. Então, assim, eu acho que a gente pode depois... Que vai ter. E graças a Deus por isso. Né? Deus te ouça, assim, e precisamos disso. E a gente falando sobre essas questões lógicas... Como que um homem vai falar de menstruação, por exemplo? Defender essa coisa numa pauta, numa bancada de um legislativo, né? Ele não tem poder de fala sobre isso. Não está em lugar de fala, né? Então, é por isso que a gente precisa de ter... Fala a verdade, se eu me menstruasse, esse papo não existiria, essa discussão. Existe porque quem menstrua é mulher. A indigência menstrual. Isso existe porque o homem não menstrua. É um fato. É um fato. Sim. Tanto é que isso foi um dos casos que eu citei aqui, né? E tem outros tantos que a gente precisa muito mais profundo e importante, que todos eles são, mas todos muito mais profundos, e por isso a necessidade da mulher. Mas aí fica a coisa assim, de repente a gente marca uma outra mesa dessa aqui pra gente falar só do... Não, vamos acabar. Voltar você e Edmundo, eu vou estar um pouco. Enfim, quem vai estar aqui são vocês. Concluindo aquela coisa, aquele rescaldo de eleição e tal, papá, que você fica ali, mais votado, papá, onde foi e tal. Uma entrevista, outra dessa com o Murilo, e eu não devo estar presente, para projetar a composição da Câmara e mesa. Eu acho que já fica agendado aí por vocês. Boa. E logicamente, se o segundo turno houver, certamente essa entrevista vai ser repetida. E você vai estar aí. Eu vou estar aqui. Se Deus quiser. Então, depende dele, né? Ele que é. E Murilo também, né, Murilo? Não, se Deus quiser, tudo aí. Obrigado por hoje, amigo. Desculpa aí se eu fui um pouquinho prolixo, né? Mas quero agradecer a oportunidade, sempre é bom, o debate desse enriquece. Tem abraço aí todos e tal. Tem um comentário aqui para você. Armandão. Murilo Diegues, em minha opinião, deveria ser o conselheiro mor em toda a gestão administrativa. Então o consigliere, né? Que é Jagadon é o consigliere. E outra também, que tem vários comentários aqui. Andral Tavares também deixa aqui o... Meu amigo Andral. Andralzinho. Forte abraço, Andral. Um forte abraço, Armando. Obrigado pela generosidade. Pessoa inteligente, lúcida, estudioso, do mundo das pesquisas de opinião. Esse é o Andral falando com você. E os outros, enfim, deixo aqui também um abraço a você. Então, Murilo, mais uma vez um abraço, bom dia e até a próxima, brevemente, se Deus quiser. O Edmundo, obrigado por hoje também, bom dia, até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, Nogueira, Beto, Luísio. Obrigado ao nosso convidado Murilo, uma entrevista muito boa. Acho que dá a sugestão muito profícua para a gente marcar aí, né, Nogueira, uma outra rodada. Acho que a eleição é uma oportunidade, né? Deveria ser uma oportunidade para a cidade pensar sobre si mesma. Essa coisa de quem foi mais votado, quem não foi, como o próprio Murilo disse, aqui é uma questão menor. Mas o mundo das vaidades, já como o Luiz citou, acaba sendo uma questão maior. Deveria ser uma oportunidade, uma excelente oportunidade de pensarmos a cidade, independente de quem ganhe, independente de quem... Há programas que devem ser de Estado, né? Não de governo. E esses programas deveriam ser discutidos, porque aí você despersonaliza a questão e fala sobre ela em si. Mas obrigado a todos e bom dia, até amanhã. Valeu, Edmundo. Até amanhã. Luiz, obrigado por hoje também. Confirmando amanhã parte dessa conversa, dessa entrevista com o Murilo também no jornal. Quando é que sai a pesquisa? No jornal Folha Impresso, que eu falei. E você falou a pesquisa de Macaé, você já fez. Sai amanhã. Tá amanhã também no jornal. E tem uma que está sendo feita, né? Acho que é Paraná que você falou. Também, como é de Macaé, está sendo feita. Em Campos. Eu não posso adiantar. Ah, sim, mas o resultado dela, quando que sai, nessa semana. Não posso fazer isso. Né? Não tem, né? Ela está em campo. Está em campo. Beleza. Agora, a gente tem visto as demais pesquisas que a gente não pode comentar os números porque não são registradas, mas quem acompanha... desculpa, este nosso microfone. Rapaz, eu sou burro mesmo, tanto tempo falando rádio, eu não consigo me adequar a isso. Não olho para a câmera, enfim... continuo falando embolado, mas enfim, a gente vai tentando. Compensa com outras coisas, tenta compensar. Mas Beleza. A gente... rapaz, pelo menos eu tenho autocrítica e noção do ridículo. Entendeu? Como diria o Confúcio, saber o que se sabe, que não se sabe é coisa de quem sabe. E a Luz Barbosa adorava repetir essa frase. Mas enfim, no Pito Cabelo... Mas enfim, a gente sabe, o Murilo sabe, e eu tenho acompanhado também para onde essa eleição está indo, né? Ela não está desacompanhada, ela está estabelecida por critérios da Justiça Eleitoral que a gente tem que cumprir, mas ela não é uma incógnita. Ela pode ser uma incógnita pelo filtro correto da legislação eleitoral, para a gente poder falar para o ouvinte, mas ela não é ignorada, né? E algumas coisas eu acho que aí provam. Se um lado fizer pesquisa e outro não, é porque o outro lado tem mais amostrado que quem não fez. Porque vou combinar, né? Falta de recurso nenhum dos dois grupos políticos tem. Nem o de Vladimir, nem o de Rodrigo. Se um fizer pesquisa e outro não fizer, é porque a pesquisa do adversário está correta. Pô, lógica elementar, né? O PT também tem muito recurso, o governo federal também pode fazer uma pesquisa, né? Enfim, agradecer muito a Murilo, aprendo muito com o Murilo. Se aprendi algumas coisas de pesquisa, foi porque eu tive assim, grandes pessoas que eu pude aprender bastante. Murilo, garotinho eu vi, mas eu nunca tive maior intimidade, mas vi ele também, é outro gênio em pesquisa e apuração, né? Eu, apuração, já não sou tão bom. Eu aprendi a conversar com as pessoas que são boas para poder vaticinar alguma coisa, né? Cristiano, o William Passo, que faz esse trabalho comigo, Eduardo Shimoda, quer dizer, cara, jornalismo é trabalho coletivo, entendeu? Então, ouvindo essas pessoas todas que sabem muito mais que eu, mais burro que eu seja, uma ou duas coisas eu aprendi, né? E Murilo é um cara certamente que conhece muito de pesquisa e também eu já vi com o pé do lado, assim, de apuração, sem esquecer o maior que eu já vi na lição mais difícil, esse eu nunca vi igual, esse Michael Jordan, entendeu? João Peixoto. Apuração proporcional. Que tinha uma sabedoria imensa. Acertava proporcional. Eu acho. Proporcional. Isso eu vou dizer assim, eu nunca vi ninguém fazer.
Só João Peixoto. Tá Ele- proporcional, só João. Pastor Hebe Silva que o diga. Teve uma eleição em São João da Barra e que a gente fez para Carla, que a gente conseguiu apurar a mesa toda. A mesa não, como é que... São da Câmara. As cadeiras todas. cadeiras. Todos eleitos. Também foi a única que a gente conseguiu. E as outras, a proporcional, chegou um momento que na semana da eleição tinha 50% que não sabia em quem votar aqui em Campos. Mas isso, infelizmente, tem. como o Edmundo falou, isso é infelizmente uma tônica, né? Eu sinceramente não sei se a eleição é prefeita é mais importante que da Câmara, não. Eu tenho sinceras dúvidas disso. Sim. Sinceras dúvidas. Acho que o brasileiro... Acho que no mínimo elas são equivalentes. No mínimo. O eleitor decide pouco sobre a legislativa e acompanha pouco. Se você perguntar quem votou no ano passado, ele não lembra. Temos alguns parâmetros nacionais para fazer esse comparativo, talvez, né, na proporção da importância, né? Há um Eduardo Cunha lá na presidência da casa. Foi com o Murilo Aparação 2016, vereador. Aí, fiz uma conta lá, Cristiano me fez uma tábua, que a gente fez umas contas também lá. Aí, Rafael e Neném estão eleitos. Aí eu liguei para Rafael, vereador 2016, pode beber, você está eleito. Liguei para Neném, não bebe não, você está eleito, mas tem que esperar assumir o mandato. Pelo amor de Deus. Boa. Meu grande amigo Neném, meu amigo Rafael, um grande abraço para os dois. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. Não, lembro até que um pouquinho antes, nós lá em casa, naquela varandinha, ele ligou e falou, lembro sim. Lógico que lembro. Bom, gente, vamos lá, 9h37, eu falando 8 para enganar Cristiano aqui, mas não vai ter jeito não. 9h37, desculpa o avanço da hora aqui, mas valeu mais uma vez aí a bancada, amanhã de volta às 7 aqui com o Folha no Ar. Valeu aí, Murilo, mais uma vez. E a gente, a todos que participaram aqui, que acompanharam a gente, claro, nossa gratidão, nosso carinho. Folha no Ar de volta amanhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radmed.